Olá, meu nome é Gabriela Montenegro e vim apresentar para vocês o trabalho feito por mim e pela Maria Clara Januzzi sobre uma das áreas de atuação do biomédico, a reprodução humana. Basicamente, a reprodução humana pode ocorrer de duas formas: natural, que ocorre através das relações sexuais, dependendo de vários fatores hormonais e fisiológicos que envolvem o organismo feminino e masculino, e assistida, que se caracteriza por um conjunto de procedimentos mediados por médicos em clínicas especializadas, com o objetivo de auxiliar aqueles casais que querem engravidar, mas não conseguem, devido a uma série de fatores que serão abordados mais à frente. Neste vídeo, iremos abordar os principais métodos de reprodução assistida. O primeiro é a fertilização in vitro, FIV ou bebê proveta. Essa técnica é muito utilizada para o tratamento contra a infertilidade, onde os óvulos são fertilizados pelo espermatozoide em ambiente laboratorial. A FIV é hoje uma das técnicas mais realizadas nas clínicas de reprodução assistida, onde ela é indicada em casos de infertilidade masculina grave com baixa concentração de espermatozoides, homens vasectomizados, mulheres com tubo uterina danificada ou obstruída, com laqueadura, endometriose e baixa reserva ovariana, casais homoafetivos, casais com histórico de doenças genéticas e muitos outros casos. O procedimento é feito através da indução da ovulação da paciente, com a posterior coleta dos óvulos férteis. Ao mesmo tempo, ocorre a coleta do sêmen masculino. Após essas duas etapas, em um laboratório, com o auxílio de um embriologista, os óvulos são fertilizados pelos espermatozoides. Vale lembrar que existem duas técnicas de fertilização in vitro, a clássica e a ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. A clássica se refere na qual os espermatozoides são colocados em contato direto com os óvulos coletados, simulando como ocorreria no processo de fecundação natural nas tubas uterinas. E a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é um procedimento em que os espermatozoides são coletados diretamente dentro do óvulo por meio de uma agulha. A seguir, vamos ver na prática como ocorre o procedimento. O segundo método a ser observado será a inseminação artificial ou intrauterina. Nele, o sêmen é colocado no colo do útero através do auxílio de uma seringa. Vale salientar que os espermatozoides passam por uma qualificação no laboratório, em que apenas os aptos para fertilizar serão injetados. O terceiro e último método a ser observado será a criopreservação ou congelamento de embriões. Nesse método, o embrião é congelado por um certo período de tempo para preservar a sua fertilidade. Lembrando que este procedimento é indicado para casos selecionados, como casais que querem tentar a gestação em outro momento, por exemplo. Outro ponto importante a ser observado quando o assunto é a reprodução humana são as causas da infertilidade, na qual podem ser adquiridas através de fatores hereditários ou ao longo da vida, sendo que, ao contrário do que muitos acreditam, a infertilidade não é oriunda apenas de fatores femininos, mas também de fatores masculinos, como mostra o gráfico. Dessa forma, é sempre importante que o casal tenha o hábito de cuidar da própria saúde. O desenvolvimento de hábitos como alimentação saudável, prática de atividades físicas e a realização de exames periódicos são algumas práticas que auxiliam na preservação contra a infertilidade. E durante a gravidez, esses cuidados não devem diminuir, mas sim serem redobrados, pois o período gestacional é um dos momentos que mais ocorrem modificações na saúde da mulher, como, por exemplo, o aumento das mamas, devido à preparação para a produção de leite, o aumento da secreção vaginal, o aumento da frequência cardíaca, o aumento do volume de sangue filtrado pelos rins, mudanças na pele, variações hormonais, entre outros. Além disso, as mulheres precisam conhecer o próprio corpo, para que assim consigam identificar quando algo está errado, devido ao fato que as principais causas da infertilidade na mulher estão ligadas principalmente a alterações hormonais, que às vezes podem ser detectadas por mudanças no ciclo menstrual e defeitos na estrutura do útero e dos ovários. Por fim, outro ponto importante quando se fala de infertilidade é a saúde do homem. Através da realização de exames de espermograma, a fertilidade masculina poderá ser analisada.
Fatores como a baixa concentração de espermatozoides, morfologia espermática normal e mobilidade espermática normal irão comprovar a infertilidade do homem. Na maioria dos casos, os fatores que deixam o homem infértil têm origem no organismo do paciente, seja devido a uma doença ou alguma alteração no DNA espermático. Exemplos disso são a idade, aonde a partir dos 35 anos o homem começa a produzir espermatozoides em menor quantidade e qualidade, tratamentos contra o câncer, que graças às substâncias utilizadas geram a inviabilização dos espermatozoides, além de infecções e problemas genéticos, como alterações no cariótipo. No entanto, também existem situações em que a causa da infertilidade do homem tem origem externa, estando mais relacionada ao estilo de vida do indivíduo. O sedentarismo, a obesidade, a injeção excessiva de bebidas alcoólicas, o tabagismo, lesões na região testicular e até a exposição excessiva à poluição e ambientes tóxicos podem afetar a produtividade e a qualidade dos gametas. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com a minha prima, ela é biomédica, ela atua hoje em dia na área de reprodução humana assistida. E eu trouxe aqui ela hoje pra falar um pouquinho sobre ela e responder umas perguntinhas sobre o nosso trabalho. Bom dia, gente. Meu nome é Aline. Como ela falou, eu sou biomédica formada há um ano já pelo CEUB. E hoje em dia eu atuo na área de reprodução humana assistida numa clínica aqui de Brasília. Eu vou começar a fazer as perguntas agora. E a primeira é, como que um biomédico atua na prática assim mesmo da reprodução humana? Bom, a gente atua diretamente na realização de todos os procedimentos que abrangem o laboratório de reprodução, desde a parte da embriologia até a andrologia, como, por exemplo, a realização de FIV convencional ou de ICSI, que seria injeção intracitoplasmática de espermatozoide, até espermograma e preparação de sêmen para esses procedimentos. E a segunda pergunta é, tem alguma coisa que você só aprendeu na prática? Sim, eu acredito que eu posso dizer que a maioria das coisas eu só aprendi na prática mesmo, porque o laboratório de reprodução humana ele é totalmente diferente de qualquer laboratório que você vai encontrar por aí, até mesmo o laboratório da faculdade. A gente não está acostumado, quando a gente se forma, a gente não está acostumado a mexer com os equipamentos da área da reprodução, que eles são diferentes, e também tem a questão do material biológico que a gente manipula, que ele além dele ser muito sensível, ele é muito pequeno. Então a gente tem que aprender a como manusear essas coisas e, além disso, a gente tem várias coisas no laboratório de reprodução humana que a gente tem que fazer um controle certinho. E eu quero saber o porquê que você escolheu essa área da reprodução humana. Na verdade, a reprodução humana que me escolheu, porque quando eu estava na faculdade era muito pouco comentado, se não era comentado sobre essa área. Na verdade, eu não tenho uma lembrança de falarem, de abordarem a gente a respeito que a gente poderia exercer esse cargo. Até mesmo quando eu peguei embriologia, eu não lembro de comentarem que a gente pode ser embriologista sendo biomédico. Então, eu sempre fui muito apaixonada na área de genética, de biomol, de pré-natal, sempre realmente, desde o ensino médio, na verdade, eu gostava muito dessa área de genética. E aí, quando eu estava fazendo genética médica, se não me engano, no quinto semestre, a gente tinha que começar já a ver sobre o TCC e eu comecei a pesquisar sobre a área do pré-natal. E aí fui pesquisando sobre isso, sobre o meu TCC mesmo, que tipo assim, tinha a ver com pré-natal, mas não tem nada a ver com a reprodução humana do que eu ia fazer. Eu descobri a reprodução humana e eu me interessei muito sobre as técnicas do diagnóstico genético pré-natal, que é incrível. E aí, a partir do diagnóstico genético pré-natal, que inclusive foi o meu TCC, eu conheci a reprodução humana e fui atrás de cursos e tudo mais. E foi assim. E Aline, agora conta pra gente algumas curiosidades sobre a área da reprodução humana que a gente não sabe. Tá. A área da reprodução humana, ela não é muito fácil assim de entrar. Precisa muito de prática e de treinamento. Mas hoje em dia é possível porque existem cursos para isso. E outra curiosidade também, mais técnica, assim, que muitas pessoas acreditam que o fator de infertilidade é feminino, assim, é predominantemente feminino. Isso é realmente um tabu que a nossa sociedade carrega, né?
mas grande parte dos fatores de infertilidade, do fator de infertilidade que a gente recebe são masculinos. Então, é muito importante a gente também prestar muita atenção nessa hora quando a gente vai fazer a leitura do caso clínico da paciente, né? Porque às vezes não é informado pra gente que existe esse fator de infertilidade masculino e torna a nossa rotina e os nossos procedimentos muito mais difíceis. E que com uma análise prévia, a gente conseguiria usar outros equipamentos, vamos dizer assim, para melhorar os resultados mesmo.